Graça e paz, Grupo Refúgio, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas nós nesta sexta-feira, onde hoje iremos declarar que a nossa família é um projeto de Deus e que não irá fracassar. Hoje é dia de propósito, dia de orar e jejuar pela nossa família. Hoje, propósito da família no altar. Amém? Glória a Deus, né? Que assim seja. Que possamos, nós e a nossa família, estar no altar de Deus, né? Hoje nós iremos falar sobre como ser bons pais, tá? Então eu fiz um resuminho aqui sobre o que devemos. Lógico que a gente não tem receita de bolo, né? Que nem diz o ditado, né? Para criar filhos, né? Mas, segundo a Bíblia, o que devemos fazer para nos tornarmos bons pais, para sermos exemplo para os nossos filhos. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Segundo a Bíblia, o que devemos fazer para sermos bons pais. Repetindo, não existe receita de bolo. Talvez o jeito que eu crio meu filho não seja o jeito que você crie. De repente, um protege demais, um solta demais. Então, continuando, né, que eu tava falando, não é receita de bolo, porque não existe, né? Cada um tem o seu método de criar e lidar com o seu filho, né? E eu creio que, na maioria das vezes, se não 100%, né? Porque, infelizmente, tem uns pais que só Jesus, mas eu creio que 99% dos pais, tudo que fazem é pensando no bem para o filho. Eu creio que um pai, eu não consigo nem imaginar um pai podendo fazer mal para o filho, né? Eu prefiro acreditar que não é assim, né? Mas a gente sabe que existe, né? Mas na maioria das vezes, os pais, mesmo errando, eles sempre querem o melhor para o filho, né? A gente não tem uma fórmula, né? E a maioria daqui somos pais, né? Mães ou pais, ou algumas até avós já. E a gente sabe o quão difícil é criar um filho, né? E se a gente pudesse proteger, pudesse que nunca acontecesse nada, enfim, né? Mas na verdade não é assim. Então a gente tem que tentar ao menos fazer o processo, vamos dizer assim, se podemos dizer assim, de fazer com que o processo fique mais leve, vamos dizer assim, né? Porque não é fácil, né? Ou quando o bebê é uma beleza, né? Tudo é maravilhoso. Os bebês dão trabalho também, mas é outro tipo de trabalho, né? Uma preocupação, né? Também temos preocupação, mas preocupação diferente. Preocupação se vai engasgar, se está se alimentando, se está crescendo, se vai ficar doente, porque está chorando, né? Enfim. E depois vem a pré-adolescência, adolescência, onde dão trabalho, começam a ser respondões e acham que sabem tudo. E nós já fomos filhos, então a gente já passou por isso, né, também. Mas, e assim vai, né? O meu filho ainda não é casado, ainda mora comigo, mas eu creio que mesmo depois, né, que quem aqui já os filhos são casados, não moram juntos, a preocupação continua, né? Filho é pra vida toda, né? Não é porque casou, porque formou família já, que a gente não vai ficar preocupado. Eu creio que é uma preocupação eterna, né? Ser pais é uma condição eterna, né? E assim deveria ser todos os pais com os seus filhos, né? Mas aqui nós vamos falar sobre como criar os filhos perante a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme o que a Bíblia nos ensina, né? Para que possamos tentar, pelo menos, ver se a gente consegue levar num processo mais fácil ou mais leve dentro da palavra de Deus, o que às vezes também não acontece, né? Às vezes a pessoa até nasce num lar cristão, dentro
mas dá trabalho do mesmo jeito, né? Mas a nossa obrigação como pai, ou como os pais, né? Mãe, pai, vó, enfim, é ensinar o caminho correto, como diz na palavra de Deus, né? Então, aqui, eu fiz um resuminho aqui de como ser um bom pai em 4 princípios, a gente separou aqui, né? Princípios conforme a vontade de Deus, né? Conforme o caráter de Deus, né? Primeiro, devemos ser bons pais ensinando aos nossos filhos a amar a Deus. Nós amando e ensinando os nossos filhos. Segunda característica é vivendo com Deus. Então, devemos ensinar os nossos filhos a crescer vivendo com Deus. Terceira opção aqui é não irritando os nossos filhos, que não é fácil, né? Porque eles irritam também a gente, né? Quarta característica é disciplinando os nossos filhos, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada, tá bom? Então, eu vou ler um resuminho aqui que eu fiz sobre essas 4 características, tá? A primeira, amar a Deus e ensinar os nossos filhos a amar a Deus, né? Por que eu falei primeiro amar a Deus? Porque não adianta a gente ensinar se a gente não fizer. Nós somos os exemplos para os nossos filhos, não é isso? Então, ele tem que ver em nós o reflexo e querer fazer. Então, não adianta eu ensinar e eu mesmo não fazer. Então, o primeiro exemplo que temos que dar para os nossos filhos e ensiná-los é amar a Deus, certo? E nós devemos fazer o quê? Amar e ensinar. Então, devemos amar a Deus de todo o coração. Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Isso é o que devemos fazer e ensinar os nossos filhos a amar a Deus. E como que eles conseguirão fazer isso? Como que nós conseguiremos amar a Deus e poder também ensinar os nossos filhos a fazer isso? Desde o princípio, lá no começo, no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, nos capítulos 5 e 7, já diz sobre isso, sobre ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus. Vamos ler? Inclusive, o capítulo 6 do livro de Deuteronômio, o título é esse, o grande mandamento, amar a Deus. E os versículos 5 e 7 dizem assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistências a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém? Então, olha que ensinamento, né? O que devemos, então, ensinar? O que devemos proclamar para os nossos filhos? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-os com persistência a seus filhos. Converse com eles sobre quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, quer dizer o quê? A qualquer tempo, a nossa obrigação é ensinar a amar ao Senhor de todo o coração. Mas como podemos fazer isso? Só poderemos, então, ensinar quando estivermos praticando esse amor com Deus, né? Aí sim, poderemos também ensinar. A segunda característica aqui, ó, vivendo com Deus. Converse quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, isso quer dizer o quê? A qualquer tempo, viva com Deus em todos os tempos. Isso aqui é claro que devemos, tá claro,
nesse versículo que devemos ter comunhão com Deus em qualquer lugar que estivermos, em qualquer tempo, andando na rua, dentro do ônibus, no trabalho, em casa, no banheiro. Para que possamos amar a Deus, temos que ter uma comunhão maior com Ele, em todo tempo, em todo lugar. E só vamos poder ensinar nossos filhos se nós tivermos essa comunhão, né? Também, aqui a gente pode falar mais um pouco também sobre os dias de hoje, que acontece muito, né? Muitos de nós estamos vivendo como atores cristãos, nos vestindo como cristãos, né? Indo para a igreja, né? De domingo, tudo certinho, só que depois, e na semana, fazendo tudo errado, vivendo o resto da semana no pecado, falando palavrão e mentindo e muitas das vezes traindo, enfim, né? Fazendo coisas que não deveríamos fazer. E aí, que exemplo que vamos dar para os nossos filhos, né? Como que nós vamos pedir para os nossos filhos viver com Deus se nós não estamos vivendo, né? Então, primeiro, vivemos com Deus, tenhamos que passar a viver com Deus para poder ensinar os nossos filhos. Então, temos que vigiar para não cair no pecado, porque não é fácil, né? Às vezes, durante o dia, a gente, coisas corriqueiras da vida aparecem, uma mentira, não sei o que lá. Temos que vigiar para não fazer, para não dar maus exemplos, amém? Resumindo, para sermos um bom pai, segundo a Bíblia, precisamos viver com Deus. Isto é, precisamos conversar com os nossos filhos diariamente sobre Deus e durante várias vezes por dia, se possível for, principalmente quando for criança, né? Deus, ele precisa ser alguém que faz parte da nossa família. Ele não pode ser alguém só lá na igreja, porque Deus não é um objeto de decoração, ele não é um vaso, ele não é uma planta, ele não é um objeto que a gente tá ali e quando a gente quer, a gente toca nele. Não, Deus, ele tá aqui todos os momentos. Então, quem tiver oportunidade, eu não tive essa oportunidade de conversar com meu filho desde pequeno sobre Jesus, mas quem tiver ouvindo essa palavra, que tiver filho, então quem tiver filhos pequenos, netos, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus diariamente, quantas vezes for possível. Se você não trabalhar, ficar tempo com seu filho, fale quantas vezes for possível, em tudo, mostre a ele que Deus está em tudo. Leia historinhas de Deus, para que ele possa se familiarizar. Não só hoje nós vamos à igreja, hoje é domingo, nós vamos à igreja, que ele cresça, que ele possa crescer familiarizado com a presença do Senhor diariamente na sua casa. Amém? Terceiro característica, não irritar os nossos filhos. O livro de Efésios, o capítulo 6, versículo 4, diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Infelizmente, né, muitos pais, eles humilham os filhos, né, eles dizem palavras que deixam os filhos para baixo, palavras de maldição mesmo, que tipo, você não é capaz, você é burro, você não serve para nada, onde já se viu, olha isso, você não sabe fazer nada, mas é um burro e não sei o que. Esse tipo de palavra, elas são maldição para a nossa geração. E devemos vigiar para não falar esse tipo de palavras, xingamentos. Mesmo quando os adolescentes são mesmo assim terríveis, né, rebeldes, tudo, mas esse tipo de xingamento não devemos ter com os nossos filhos, né? Não é fácil, mas quando eles errarem, quando fazerem uma criação, devemos conversar, mostrando que ele está errado, não xingando e nem brigando e nem gritando e nem falando palavras
que vão deixar eles para baixo. Eles podem até não falar nada, ou uns vão retrucar porque são boca duros, outros não vão falar nada. Eu tenho, vejo bastante, eu gosto desse negócio de podcast, esse negócio, né? Eu vejo bastante uma psiquiatra que eu gosto de ficar ouvindo, e hoje tem esses monte de doença, né? De distúrbios, né? E muitos deles desencandeiam dos xingamentos dos pais, desses TD, não sei o que lá, enfim, né? Eu nem sei falar os nomes certo aí, mas por conta disso, do pai tanto ficar falando, você é burro, você não tá vendo, mas não é possível, você não consegue fazer nada certo, tudo que eu peço pra você, você não faz, peço pra pegar isso, você não faz, e isso, mesmo que a criança fale ou não fale, isso fica no subconsciente dela e vai dar problema lá no futuro, é certo, né? Então eu sei que não é fácil, porque muitas das vezes nós não recebemos esse tipo de tratamento, então nós não aprendemos assim, e a gente acaba não conseguindo passar assim para os nossos filhos. Mas hoje, como cristãos, nós temos obrigação de tratar, de repreender os nossos filhos. Sim, com repreender, temos que repreender, mas com mais amor, com mais seriedade, que talvez as nossas gerações passadas, os nossos pais, não souberam fazer conosco. Então hoje nós temos que a gente hoje vive num mundo que a gente também anda muito sem paciência, a gente mesmo, né? Os pais, mas nós não devemos transmitir isso, ou algum problema que estamos passando, ou alguma frustração nossa em cima dos nossos filhos, para não causarmos problemas no futuro. Vamos pro quarto item, então. Então, vamos lá, para a quarta e última característica de como sermos bons pais. Discipline seu filho. Essa é a última mensagem. Discipline seus filhos. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 8 e 9, diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitamos. Quanto mais devemos submeter-nos aos pais dos espíritos, para assim vivermos. Amém? Deus, como Pai, Ele nos disciplina, se óbvio nos deixarmos ser disciplinados por Ele, né? Como pais, devemos disciplinar nossos filhos. Temos a obrigação de disciplinar, de orientar, de ensinar os nossos filhos sobre o amor de Deus. Sei que muitas das vezes, né, como eu disse, muitos de nós não estamos dando conta da nossa vida, né? E aí acabamos sobrecarregando nos nossos filhos, né? Os pais hoje são inseguros com várias características, problemas financeiros, problemas conjugais, né? E essa insegurança acaba passando para os filhos, né? Muitos de nós não sabemos nem orar direito, né, ao Pai. Muitos de nós não conhecemos as Escrituras a fundo, né? Muitos de nós não nos relacionamos com Deus como deveríamos nos relacionar. E a consequência disso é não conseguiremos passar para nós. Então, infelizmente, acabamos aí não conseguindo passar o que devemos para os nossos filhos. Mas hoje iremos orar a Deus para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos ajude a ter mais comunhão com Ele, para que a gente possa estar mais conectada com Deus, para que a gente possa passar isso para os nossos filhos, né? Orar para que Deus nos dê segurança, que tire toda a insegurança que tivermos sentindo, que todos os nossos problemas Deus possa nos ajudar para que a gente possa passar o melhor de Deus para os nossos filhos, né? E é isso então, pessoal. Hoje, mais à noite, nós teremos a oração
Quem faz parte do grupo, não esquece, traga o seu propósito. Quem está fazendo parte do propósito de orar pela família, traga a listinha com os nomes de todos os nossos familiares, para que a gente possa estar intercedendo, né? E lembrando que para sermos bons pais, temos que disciplinar os nossos filhos. Só que para disciplinar os nossos filhos, precisamos primeiro ser disciplinadas, né? Então, precisamos estar mais conectadas com Deus, amém? Deus abençoe a vida de cada uma e não esqueçam de declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é um projeto de Deus e não irá fracassar. Amém? Deus abençoe as nossas famílias. Em especial, hoje, eu peço a Deus que abençoe também os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, quem não tiver filho, enfim, todos aqueles que a gente toma como filho, que possamos ser exemplos e que o Senhor possa cuidar, guardar, libertar de todo mal. Amém?